Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Nesse momento... Vamos ver esse aqui primeiro, porque ele pagou primeiro, né? Nada mais justo. Deu. O Brasil tá com a perspectiva de ter 2 consoles nacionais. Um deles eu falei na semana passada, que foi o Zinix da Tectoy, e o outro é o GF1 Neptune, que está sendo desenvolvido pela Gamescare. Eu já adianto que eu não tenho nenhum tipo de afiliação com a Gamescare, que é uma empresa que faz manutenção de videogame e também cria produtos especializados focados para o mundo retrô. Você pode estar se perguntando que capítulo é o Neptune e por que você deveria se importar com isso. Como é que tá o áudio do vídeo, galera? O Neptune é um videogame que foi completamente rejeitado pela SEGA ainda na fase de protótipo. Salve, Lucas, tem 3 vídeos pequenos, tá? Pode já pedir o 5 aí. Um Mega Drive e um console só. O Mega Drive não precisa de muitas apresentações, eu tenho certeza de que a maioria de vocês já conhece ou pelo menos já ouviu falar. Dentro da linha de consoles da SEGA, o Mega Drive foi o sucessor do Master System. Mesmo. E aqui tem um ponto importante pra gente entender nessa história. Master System competia no mercado com o rival Nintendinho, e o Mega Drive também foi feito pensando para competir com o Nintendinho. Genesis é o nome do Mega Drive nos Estados Unidos, e aquela famosa campanha publicitária Genesis Does What Nintendo Don't é um ataque direto ao Nintendinho, dada a diferença de capacidade entre os hardwares. Muita gente vai lembrar da rivalidade entre Super Nintendo e Mega Drive, mas quando o Mega Drive foi concebido, ou pelo menos a base do hardware na qual ele foi construído, o Super Nintendo sequer era um rabisco no papel dos seus engenheiros. Mega Drive... Cara, uma curiosidade para vocês aí, na época da briga de Super Nintendo e Mega Drive, o Nintendo conseguiu muitas exclusividades com Capcom, com várias empresas, e aí a SEGA ficou sem nada, mano, pouquíssimas coisas, e aí os caras estavam se afundando, e aí a ideia de alguma pessoa que teve uma ideia lá dentro, não lembro quem, eles foram atrás de famosos, fazer jogo de famoso, jogo de esportista famoso, cantor famoso. E aí o Mega Drive apostou mais em jogos com celebridades e que acabaram se tornando exclusivo, né, do Mega Drive, e a Nintendo apostou em exclusividade. Que daí, no caso, a SEGA conseguiu criar o seu próprio... É aí que eu falo para vocês a questão da exclusividade, que muita gente me fala que... não tem que ter exclusividade. Meu, olha essa história que eu contei agora para vocês, mano. Numa rivalidade que não tinha saída para a SEGA, eles conseguiram, se saíram muito bem, venderam muito bem. Salve, Cauê, vai lá, mano. E aí surgiu diversos jogos que nunca teriam sido criados se não fosse a rivalidade. Pode crer, Júnior. Então olha a importância da exclusividade e da concorrência no mundo dos games. Cara, se acaba a concorrência, não precisa nada, mano. Você precisa se esforçar e fazer jogo. Todo mundo vai comprar de qualquer jeito, não tem rivalidade. É que o pessoal não entende. Pede pra mim colocar o vento pro pai aqui, por favor. Foi lançado em 88. Sim, jogo do Michael Jackson. Teve daqueles... como é que é o nome do... Se não me engano, teve do Michael Jordan. Teve, desses caras famosos de beisebol, de golfe. Eu não conheço, mas teve, entendeu? No Japão, mas o seu hardware tem origem em um sistema de arcade da SEGA, o System 16, que é um sistema mais rápido que o Mega Drive, com uma paleta de cores bem maior e capaz de mostrar mais cores na tela ao mesmo tempo. Também Além disso, também executava alguns efeitos especiais por hardware, como o famoso escalonamento ou zoom de sprites, para fazer esse sistema se transformar em... o que eles fizeram também para bater de frente com a Nintendo? Isso, e eles pegaram também jogos que eram só dos arcades e conseguiram portar eles para o Mega Drive. E depois a Nintendo conseguiu colocar os mesmos jogos, mas a qualidade dos jogos do Mega Drive sempre foram superiores. Eu digo esses tipo de luta, esses jogos que vinham dos arcades, aqueles de navinha, sabe? E sempre foram melhores do que o Nintendo, porque ele fez uma versão mais simples, e eles portaram direto dos arcades para o Mega Drive. Então tá vendo como os caras se viraram para poder... brigar de frente a frente com a Nintendo. Pô, os caras estavam contra a Nintendo, cara. Não é qualquer porcaria não, né? Em um videogame doméstico, a SEGA foi cortando recursos até reduzir o valor do console ao nível acessível para o público geral. E esse foi o Mega Drive lançado no mercado em 88, uma versão da System 16 mais lenta e bem menos capaz, mas com um preço amigável.
O console conseguiu conquistar uma bela cá. fatia de mercado de videogames, mas a partir do lançamento do Super Nintendo em 90, a sua situação foi ficando cada vez menos confortável. A gente sabe que a briga com o console da Nintendo foi brutal. O Super Nintendo tecnicamente é bastante superior e tem recursos bem mais avançados do que o Mega Drive. Conforme o tempo passou e essa diferença de recursos foi ficando cada vez mais evidente, a SEGA teve que se coçar para tentar estender os recursos e a vida útil do Mega Drive no mercado. A primeira tentativa foi o Sega CD, que tem um Mega Drive inteiro turbinado dentro dele e por isso ele era tão caro. Eu tive esse videogame, cara, bem pouco, mas tive. O Sega 32X, que muita gente sequer faz ideia do que seja. O 32X... Não, mas ele tinha um chip gráfico melhor, uma coisa assim, o Gillespie, eu não me lembro agora. Ele tinha, acho que o chip gráfico melhor. Acabou de ser dito ali, mano. Se não me engano, o chip gráfico dele tinha mais cores e mais sprites. E aí ficavam mais bonitos os jogos. Rodando até com mais frame do que do Super Nintendo. Tem uma vida muito curta no mercado. Digamos que foi um projeto que falhou de ter sucesso e mal deu tempo de ficar conhecido. O hardware do 32X é muito interessante e de certa forma tenta trazer de volta aquelas coisas que foram cortadas da System. Só faltou as empresas apostar nesse. Ele usa um cartucho muito parecido com o do Mega Drive. Tem milhares de cores à disposição ao invés das 512 do Mega. Em termos de efeitos especiais, é capaz de fazer escala e rotação de sprites por hardware e além disso também é capaz de gerar gráficos poligonais texturizados em tempo real e ainda adiciona mais 2 canais de áudios digitais. O 32X era praticamente um novo videogame, a não ser pelo fato de que precisava do Mega Drive para poder funcionar. Na Consumer Electronic Show de 94 em Chicago, quando o público teve a chance de ver o 32X em ação pela primeira vez, a recepção foi ótima. Quando o produto chegou no mercado americano no final de 94, ele não fez feio. Vendeu as 500 mil unidades que haviam sido produzidas e se tivesse mais estoque teria vendido ainda mais. Mas esse foi o limite do sucesso do 32X e depois disso o add-on da SEGA foi só ladeira abaixo. Mas se parecia tão promissor, o que foi que aconteceu? O projeto 32X foi desenvolvido na velocidade da luz. Em apenas 10 meses saiu do rabisco do guardanapo do restaurante para as prateleiras das lojas e chegou custando aproximadamente $160. Tudo aconteceu tão rápido que desenvolvedores de games não tiveram tempo de estudar o hardware para desenvolver games que extraíssem o melhor dos novos recursos que ele tinha para oferecer. Durante toda a sua breve vida, cerca de apenas 40 jogos foram produzidos por 32X. Sabe que eu não me lembro, e a qualidade acho que boa parte desses games deixava a desejar. A falta de games de qualidade era um problema grande, mas não era o maior dos problemas. Muito pior que isso é que em 94 chegou a nova geração de videogames e ninguém mais queria saber do Mega Drive. O 32X custava $160, mas precisava de um Mega Drive para funcionar. Somado ao valor do Mega Drive, a brincadeira ficava na casa dos $250. A treta era que por apenas mais $50 o consumidor comprava o novíssimo PlayStation da Sony, que pra azar da SEGA caiu no gosto do povo. E no meio dessa confusão, pensando em cortar custos e facilitar a vida do consumidor, a SEGA considerou lançar um console que unisse o 32X ao Mega Drive em uma coisa só. E esse foi o Sega Neptune, que chegou até a aparecer em reportagem de revista com preço e tudo mais, mas obviamente não viu a luz do dia porque o 32X não agradou, não caiu no gosto do povo e ainda competia com outro produto da própria SEGA, o Saturn. E essa é uma versão resumida da breve história do 32X, o fracasso comercial foi evidente, porém o hardware do 32X de fato era bastante interessante. Por conta das circunstâncias do momento extremamente desfavorável que ele foi lançado, ficou aquela impressão de que o 32X foi CG muito é foda, mal né, aproveitado. Especialmente se o Neptune tivesse sido lançado como um console no lugar da gambiarra 32X mais Mega Drive, talvez o Neptune tivesse tido uma chance bem melhor de sobreviver. A lenda do que o Neptune poderia ter sido ficou. E de tempos em tempos surge alguém tentando recriar o Neptune e isso não é exatamente alguma coisa inédita. Existem kits prontos que podem ser usados por aqueles que tenham um 32X e um Mega Drive sobrando e podem montar uma versão caseira do Neptune usando os hardwares originais. Um salto no tempo para 2024 e temos a Gamescare com uma proposta parecida, porém dessa vez será uma versão modernizada. Um console que usa uma tecnologia chamada FPGA. E a forma mais simples de explicar o que é FPGA é que é um hardware que pode ser programado para imitar outros hardwares. É o mais próximo que um hardware moderno pode chegar do hardware original. Sabe a personagem vampira do X-Men? Ela é uma mutante que tem a habilidade de encostar em outros mutantes e absorver os seus poderes. O FPGA é basicamente isso, desde que tenha as instruções corretas, ele pode replicar outros hardwares com perfeição.
Essas instruções são chamadas de cores, e tem core para o Mega Drive, tem core para o 32X, para o Master System, e a essa altura do campeonato tem core para quase tudo de videogame que a gente viu por aí. Um projeto que usa FPGA e... Esses são os cores que a gente usa no RetroArch, tudo que tem no RetroArch vai rodar nesse videogame aí. Bah, se for barato, meu, quer dizer, barato eu não digo, mas... se for um preço bom. Ativamente conhecido é o Mister, e nesse projeto é possível carregar vários cores diferentes no mesmo sistema ao mesmo tempo. A grande diferença desse projeto da Gamescare é que vai ser um FPGA dedicado ao Mega Drive 32X e tudo que for compatível com esses sistemas, incluindo acessórios até o Sega CD. Ele vai ter saída de vídeo em 1080p via HDMI, entrada para cartão SD, acesso via Wi-Fi e todas as facilidades de um console moderno. E tem uma imagem. O Miyagotti, ele tá com vontade de fazer pergunta, mano. Hoje não é dia de pergunta, é dia de react. Circulando por aí, que é essa que você tá vendo agora. Essa imagem tá toda errada. Ela não é o produto final que vai ser vendido para o consumidor. Essa carcaça clara e colorida é apenas um protótipo criado para acertar os detalhes de posicionamento e medidas. A versão final vai ser preta e bem parecida com o protótipo original do Neptune que foi apresentado nos anos 90. É um projeto ambicioso e tenho certeza... é o seguinte, cara, eu tô aqui para ganhar dinheiro e se tu quer que eu fale de um assunto... paga um vídeo aí que eu comento sobre, mano. Sou um cara tão bom, às vezes é um vídeo de 5 minutos, eu fico aqui meia hora conversando, cara. Certeza que vai ser muito caprichado, como também tenho certeza que vai ser um produto com muitos desafios. Projetos em FPGA tendem a custar uma dentada na bolsa ovular e acredito que não vai ser diferente nesse caso. Acho difícil que o Neptune da Gamescare custe menos de R$2.000, mas espero estar equivocado. Além do preço, outro grande desafio é que já existem muitas soluções no mercado para jogar Mega Drive e 32X. Então também não existe uma grande demanda por um produto assim. O interesse no 32X sempre... exatamente, Ale. Tem que ser um negócio muito bom, muito potente, mas aí os caras criar um console para algo antigo que eu posso rodar num portátilzinho, cara. Foi bem baixo, especialmente porque não existem muitos jogos para ele. E entre os que existem, pouca coisa realmente vale a pena ser jogada. Hardwares obsoletos muitas vezes são carregados. Eu achei que eles iam vender o videogame liberado para as pessoas usar o core que quiser, mas pelo que eu vi vai ser fechado pro 32X, e por que adianta? Se o 32X, que era o original, flopou, tu imagina um repeteco dele, cara. Carregados pelos fãs que produzem jogos por conta própria, também conhecidos como homebrews. Até onde eu sei, não existe muita coisa homebrew pro 32X. E um dos motivos é que é um hardware com alto grau de dificuldade na sua programação. Produzir jogos para ele não era algo simples nem na sua época e continua não sendo simples até hoje. O próprio site do RetroArch tinha que fazer os consoles dele, cara. Uma versão melhorada do Doom. Existe uma versão do clássico Doom que foi lançado pro 32X na sua época que era ok, mas que nas mãos de um programador habilidoso foi melhorada e o resultado ficou incrível, muito semelhante à versão original que rodava no DOS. Algumas versões de game de arcade como Afterburner, Space Harrier são ótimas no 32X, e o jogo mais famoso para ele talvez seja um Knuckles Chaotix, que é um spin-off do Sonic que não deixa de ser interessante. Também tem pelo menos um jogo novo já anunciado pro Neptune da Gamescare, que é o Sword Apocalypse, que pelo menos por enquanto ainda tem bastante cara de um jogo comum de Mega Drive. Não temos data de lançamento ou preço, mas a iniciativa da Gamescare é muito boa e eu torço demais para que o projeto seja um sucesso. E como não existe muita demanda